Oi, vamos lá, vou começar limpando a pele dela com a água micelar da Ruby Rose, que por sinal já tá no final do tanto que eu gosto. Depois eu vou usar esse creme anti-sinais da Nivea. Eu gosto muito dele porque dá uma hidratada bem boa na pele. Eu acho ele muito parecido com outro creme, tipo em textura, hidratação. E aí eu vou usar o Blur da Bruna. Gente, esse é um dos melhores primers da vida. Assim, quando você passa, você já vê a pele matificada, você já vê os poros disfarçados, assim, desfocados, sabe? Eu amo. E aí eu vou aplicar esse Fix Prime da Chelly, que ele vai ajudar na durabilidade da maquiagem. A base que eu vou usar é essa base da Mary Kay. E ela é uma base que me deu uma nostalgia, assim, porque eu usava muito essa base para atendimento, do tipo, muito mesmo. Ela é uma cor super coringa, que se eu for indicar uma cor para vocês comprarem também, eu indico ela, porque ela não tem nenhum fundo muito amarelado, nem um fundo muito rosado, o que dá super certo, assim. Não fica nada estourada a base e eu amo, fora que as bases da Mary Kay, elas dão uma cobertura muito boa na pele. Depois disso eu já venho com um corretivo, vou usar o da linha Bruna Tavares para dar uma cobertura bem boa, né? E deixa a pele um pouco mais, não é pesado, mas dá uma cobertura muito boa na pele para esconder todas as imperfeições. Então eu vou aplicar pouca quantidade, porque como esse corretivo ele é muito carregado, ele é bem pesado, não precisa colocar muito, sabe? Senão fica over demais, fica uma camada muito grossa de produto, porque a base Mary Kay, ela já é bem carregada também. E aí eu aplico entre as sobrancelhas, né, para fazer essa área de iluminação, dar uma aparência que a testa dela é um pouco maior do que é. E aí eu vou fazer o contorno com o Ebony da Maquier, que também é um produto que se eu for falar para você comprar, assim, produtos para contorno, é esse daí. Só que eu usei um pincel que eu não gostei muito dele, porque é um pincel que tem umas cerdas muito abertas, sabe? E aí, não sei, não foi uma experiência muito boa fazer contorno com ele, não. Eu inventei de usar esse pincel, mas não rolou muito pagode, não. Depois de fazer o contorno, vou selar tudo com esse pozinho da Ruby Rose, que é um pó amarelo, o que vai dar super certo na pele dela. E eu vou puxando até lá a lateral, tá? Porque eu quero dar uma iluminada bem boa no rosto dela. E aí eu subo um pouquinho do nariz, vou colocando aí na abinha do nariz e faço a mesma coisa do outro lado. Esse pó da Ruby Rose, ele é muito bom. Ele tem tanto a linha matte, como tem uma linha glow, assim, que tem um brilhinho, sabe? Mas é um brilho bem discreto. E aí eu faço toda essa área de iluminação que eu já fiz no rosto, com os corretivos. E aí eu vou fazendo com o pó. Aplico bem aí na região do buço, que é uma área onde fica muito, transpira muito, né? E depois eu vou tirar todo esse excesso de produto com esse pó. Esse daí, ele já tem um subtom mais amarelado, o que vai casar muito com a pele dela também. Eu aplico em cima dos contornos, os contornos já estão bem vivos, assim, então não vai ser necessário vir com pó de contorno por cima. E aí eu vou com blush, vou usar esse daí que eu achei ele a coisa mais linda. Gente, essa paleta da Luisance, é da Luisance, se não me engano. Ela é muito lindinha, sério, ela é muito linda, muito versátil, assim. E vem cores bem maravilhosas. Pra depois eu vir com o iluminador, eu vou misturar dois. Esse da MAC, ele tem um tom mais dourado. Ele não tem partículas de champanhe, essas cores não. Ele tem uma partícula bem dourada mesmo, o que fica lindo no tom da pele da nossa modelo. E para depois, para realçar mais esse iluminador, é que eu venho com o da Inglot, que ele já é um tom mais champanhe. E sim, ele já é um tom um pouco mais aberto, mais esbranquiçado, o que também vai ficar lindo na pele dela, misturado com esse tom de iluminador da MAC. Vou começar com BT Velvet e vou fazer a parte inferior dos olhos. O que é que acontece? Sempre quando a cliente ela tem um olho mais sensível, eu gostava de começar pela parte inferior, porque já é a parte mais difícil, assim, de fazer, né, no olho que é sensível, e eu tinha muito medo delas lacrimejarem quando eu já tiver feito a sombra. Então, se lacrimejar, não tem nada em cima, dá pra consertar, pra passar um corretivo. E aí, depois de fazer isso com a parte líquida, eu vou selar com a parte em pó. Veja que eu puxo um pouquinho além do final do olho dela, né? E aí, eu selo tudo isso em pó para deixar ainda mais sequinho essa região.
E aí eu também aplico lápis de olho, porque também é uma parte muito sensível para quem lacrimeja, então eu já faço toda a parte inferior para eu não precisar mais ficar mexendo nessa região e o olho dela não ficar tão sensível. Porque quando elas passam muito tempo de olho fechado e abre os olhos, às vezes pega na luz, né? Tem muita luz em frente, então fica mais sensível os olhos. Aí eu tô aplicando uma sombrinha preta, mas bem de leve mesmo. Essa maquiagem vai ser bem voltada para atendimento. E aí eu vou fazer a parte dos olhos. Vou usar essa paleta da Urban Decay, que eu acho ela muito linda. Vou começar com esse tom mais de vinho. E vou com um pincel menor, vou fazer um olho bem arredondado. Então, começo lá de fora, de onde a gente fez a parte inferior, né, até o limite. E aí eu vou puxando essa sombra lá pra dentro, só que até a metade dos olhos. Não precisa puxar muito essa sombra pra dentro, não. Vou pegar uma esponjinha, porque fica mais fácil dessa forma, eu não sujo a pele, né? Não fico com o dedo assim em cima da pele pra manchar. E aí eu vou fazendo toda essa região, vou colocando sombra. E eu gosto de fazer de pouco em pouco pra ir vendo como vai ficando, sabe? E aí, depois disso, eu vou vir com a outra sombra, que é essa sombra mais rosinha, e vou meio que fazer uma transição aí no olho dela. Vou na bordinha e vou aplicando, só que esse rosa, eu vou levar ele até lá dentro, tá? Não tem problema, porque ele vai fazer um fundo aí nessa maquiagem que vai ficar bem bonito quando a gente for colocar a cor mais clara. E aí, depois disso, eu vou vir com a cor mais clara, que é da mesma paleta, acho que basicamente eu vou usar só essa paleta mesmo, e vou colocando na parte interna dos olhos. O mais claro vai realçar bem os olhos dela, e é uma dica que eu tenho para quem tem olho que lacrimeja muito. Quando você coloca uma sombra escura, se ela lacrimejar, vai ficar mais estranho se borrar, sabe? Então, eu prefiro usar uma sombrinha mais clara, porque se lacrimejar eu consigo consertar mais fácil e não aparece tanto. E aí eu vou colocar uma sombra também cintilante no meio dos olhos, que é um rosé, ele é bem bonito. Pra depois eu vir com um fixador de glitter, vou colocar bem no meio dos olhos, só aí na região central, e vou pegar um glitterzinho, que é a coisa mais linda. Fica bem sutil, não fica algo muito carregado, sabe? Algo com muito glitter, enfim. Fica algo bem sutil e bem bonito. E vou fazer o delineador. Só que o delineado, gente, eu faço um traço... Sério, eu faço um traço muito fino. Eu não tenho coragem de fazer um delineado gatinho, um delineado muito elaborado em quem tem olho que lacrimeja muito. Porque eu tenho muito medo de lacrimejar e aí cagar tudo. Então, por isso que eu faço um delineado só pra cobrir os cílios mesmo. Máscara para cílios, sempre use máscara à prova d'água, sempre. Vou fazer a sobrancelha dela com pastinha. Eu não quis muito arquear a sobrancelha, nem mudar o formato, eu quis só preencher mesmo. Eu tô nessa vibe de deixar uma sobrancelha um pouco mais natural. E aí agora eu vou colocar os cílios postiços. É importante você usar uma cola que tem uma fixação muito boa. E perceba uma coisa, eu não puxo os cílios muito para dentro dos olhos. Eu deixo ele um pouquinho mais fora. Porque se lacrimejar, não vai pegar muito nos cílios, então não tem perigo de lacrimejar, do cílio sair e fica bonito do mesmo jeito. Batom, eu escolhi um batonzinho nude. E é isso, a maquiagem foi essa, com algumas dicas, né, pra quem trabalha com atendimento, com olhos que lacrimejam muito. Não tem muito segredo, né, é só ter cuidado em alguns detalhes que vai fazer toda a diferença. E é uma maquiagem bem voltada para atendimento, que eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir esse vídeo, de comentar, que é muito importante para o YouTube ele ir entregando meus vídeos para mais pessoas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijos. Tchau.